Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Vanessa aqui do Esotérica Holística de novo. Anotei algumas coisas aqui para falar para vocês. Primeiro, pedir desculpa pela minha ausência e explicar a minha ausência desses vídeos dessa série que eu criei e eu não dei continuidade, porque eu mudei de casa 2 vezes na mesma cidade, depois eu mudei de estado e morei em 5 lugares diferentes e tô indo para um 6º lugar oficial agora para ficar mais de um ano, então eu vou sossegar um pouquinho agora. E aí no meio dessa mudança toda, correria toda, eu resolvendo tudo, eu não consegui parar para fazer os vídeos, mas agora estou voltando. Agora que eu tô conseguindo, né, um pouquinho mais de tempo, eu tô dedicando agora para voltar para essa série que eu acho muito importante, que é do livro Amar ou Depender, do Walter Rizzo, que eu recomendo muito que comprem, que leiam e que espalhem isso para as pessoas que vocês conhecem e sentem que precisam. E aí eu tava assistindo de novo os vídeos que eu já gravei, né, que tem 3 vídeos aqui já, e para ver se tinha alguma coisa que eu queria corrigir, alguma coisa que precisava reforçar, ou queria também ver o que eu já tinha falado, onde que eu parei no livro, como que eu estava levando essa leitura. Então daqui para frente vai ser um pouquinho diferente, que eu vou comentar muito mais sobre o livro. E a primeira coisa que eu queria voltar eram as 2 observações aqui sobre o primeiro vídeo, tá? A primeira observação, eu deixei inclusive na legenda do primeiro vídeo, corrigindo lá, que eu queria deixar bem claro aqui, né, que eu aprendi durante esse 1 ano, desde que eu comecei essa série, em 2020, né, meio de 2020, e agora a gente já tá no final, praticamente, de 2021, que eu posso ter dado a entender, né, a impressão aí no primeiro vídeo, sobre a questão de a dependência afetiva causar depressão nas pessoas. Mas eu aprendi nesse meio tempo que a depressão, ela não é uma coisa que um único evento causa depressão, né? A depressão são vários pequenos eventinhos que já vão sendo, né, depositados dentro da gente, aí chega um momento em que isso é meio que a gota d'água, sabe? E aí isso se manifesta de fato. Isso assistindo, escutando podcast com psiquiatras, psicólogos e pessoas contando, né, sobre depressão e explicando um pouco mais profundamente isso. Tem uma série de podcasts que é interessante sobre saúde mental, da Super Interessante, eu acho que é Super Terapia, tem no Spotify, para quem quiser ir ver, é bem legal algumas coisas que eles comentam. Então tem essa questão, né, da depressão, que eu queria deixar explicado e deixar claro, né, então às vezes a gota d'água é o relacionamento afetivo, dependência afetiva no relacionamento e não saber lidar com isso, não saber encerrar ou encerrar e ficar mal e aí realmente a depressão manifestar, né? Então, deixando isso bem claro. E o segundo ponto desse vídeo é que eu falei sobre muita gente ser vítima, né? Eu usei essa palavra vítima de dependência afetiva, mas eu não quis dizer vítima no sentido de a pessoa não tem poder, né, sobre o que está acontecendo com ela, de não ter poder de escolha, de não conseguir tomar as próprias decisões para sair disso. Não foi vítima nesse sentido de incentivar o vitimismo, né, numa postura vitimista. Não foi essa a intenção. A intenção que eu usei a palavra é no sentido de pessoas que sofrem, né, dessa dependência afetiva. Então, essa foi, né, foi no sentido desse contexto, né, que eu quis colocar essa palavra de vítimas de dependência afetiva, de pessoas que sofrem desse mal. E esclarecido isso, né, vou voltar então à leitura aqui do livro e eu vou começar a ler, né, num outro ritmo com vocês, comentando muito mais, com interações minhas, né? Eu vou voltar um pouquinho pra gente frisar algumas outras partes, comentar um pouco, né, sobre uma das partes aqui no começo,
que o autor já conta uma história aqui bem interessante. E lembrando aqui, eu acho que vou deixar claro daqui em diante, que tudo que eu tô falando aqui nos vídeos é uma leitura minha que eu tenho do livro de acordo com a minha vivência, com a minha experiência, com os meus estudos, com o meu conhecimento de vida, né, de estudos e tudo mais. E que eu não tô nem um pouquinho preocupada em colocar aqui como verdade absoluta para ninguém, tá? Então, quem não se sentir confortável, quem não gostar do conteúdo, tudo bem, né? Não tô obrigando ninguém a acreditar nisso tudo que eu tô falando como verdade absoluta e nem querendo impor nada, nem impor minha opinião, nem nada do tipo, tá? Eu só tô compartilhando o que eu acho que é importante ser compartilhado, comentando coisas que eu acredito que e fazem sentido para mim, né? E se não fizer sentido para você, tá tudo bem, tá tudo certo também, tá? Só tô compartilhando aí a minha visão. E eu acho que é isso. Então, dito isso, vou retomar aqui a leitura. A gente já leu nos outros vídeos, quer dizer, eu li, né? A apresentação do livro e a introdução. E aí o terceiro vídeo já tinha começado a parte 1 do livro, que falava sobre entender um pouco mais, explicar um pouco mais sobre o que é, então, a dependência afetiva, né? E fala que a dependência afetiva é um vício de fato, como dependência química e tudo mais, é um vício, então tem processos da dependência em si mesma, a pessoa não conseguir largar, de ter essa dificuldade, assim como também estágios de crise de abstinência, né? Então, é interessante saber disso. E o autor, ele coloca, né, explica muito essa questão da gente se entregar muito e se colocar o outro como se fosse a nossa vida, né? E a gente vai se deixando de lado, até a gente parar de existir dentro da relação. E a gente tem isso naturalizado, né? Frases aqui que ele coloca de minha existência não tem sentido sem fulano ou fulana de tal, não vivo sem essa pessoa, né? Eu vivo a minha vida por essa pessoa, eu daria a minha vida por essa pessoa é tudo para mim, né? Essa pessoa é a pessoa mais importante da minha vida, ou é a coisa mais importante da minha vida, não sei o que faria sem essa pessoa. Tem gente que fala até de morte, né? Se essa pessoa não existisse, eu me matava, eu, sei lá, né? Eu não existiria, não seria mais eu. E a pessoa que tem essa dependência trata como se fosse, né? Eu dependo dessa pessoa, eu preciso dessa pessoa, né? E a gente entende isso como declaração de amor, como se fosse uma coisa muito bonita, mas é um problema isso, né? Não quer dizer que todas elas, em todo momento, elas são um problema, mas quando isso é vivido com tanta intensidade no nível de você se perder dentro disso, é realmente algo meio complicado que é importante observar. Então, pessoas que usam muito essas frases constantemente, com muita intensidade, é importante observar, né? Principalmente se você for essa pessoa. Que mais? E a gente entende isso como um amor mais profundo, mais puro, mais autêntico, mais verdadeiro, né? E, na verdade, isso já está infectado pela dependência afetiva, né? Já tá, a gente já mergulhou na dependência afetiva, digamos assim, quando a gente está reproduzindo muito tudo isso com muita intensidade, que aquilo é muito verdadeiro pra gente, né? E é muito doido, porque se você pensar nisso, quando você tá reproduzindo essas frases, o que você sente em relação ao amor, tá sempre relacionado a algum tipo de dor, né? O amor, ele é tão grande que ele dói, né? Mas relacionar amor com dor é uma das complicações aí que a gente vê até hoje, que causa tanto sofrimento nos relacionamentos. De todos os tipos, não só amoroso, mas em família, com amizades, né, chefes e funcionários, enfim. Ele conta aqui, então, né, sobre uma das pacientes dele. E deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa para comentar sobre esse começo de texto.
Ele fala que boa parte dos relacionamentos, das pessoas que chegam nos consultórios, né, trazem casos de dependência patológica interpessoal, né? A pessoa é dependente de outra pessoa e que isso já virou uma doença, né? Tipo, prejudica tanto a vida dela que ela teve que procurar ajuda externa porque já não estava dando mais. E em muitos casos, por mais nocivo que seja o relacionamento, a pessoa não consegue colocar um fim no relacionamento, né? Nesse nível de dependência. E em alguns casos a dificuldade ela tá numa falta de competência, né? A pessoa não sabe como resolver, como lidar com a sensação de abandono ou de perda, né, afetiva, dela se sentir abandonada, dela não conseguir abandonar a relação, ou de sentir que tá perdendo o outro, né? E como ela colocou a vida inteira nesse outro, é como se ela estivesse se perdendo ali também, né? Então são pessoas que aí não se conformam, né, com o fim do relacionamento ou que ficam lá e continuam sofrendo de uma forma quase inexplicável e muito obstinadas a fazer a relação, né, continuar, mesmo que ela já não faça sentido nenhum. E ele conta o caso de uma das pacientes, né, que ficou 12 anos num namoro e que já estava começando a se cansar, mas não era por conta do tempo do relacionamento, e sim pelo modo como o cara tratava ela, né, que ele não batia, mas tratava ela muito mal, dizendo que ela era feia, colocava ela lá para baixo, falava que tinha nojo dela, humilhava, não tinha vergonha de ficar perto dela, enfim, era horrível o relacionamento, mas ela não conseguia largar dele. E foi atrás do psicólogo, o Walter Rizzo, para ver se ele conseguia ajudar a ela não gostar mais dele, né? Tipo, tô aqui pedindo ajuda, né? Você vai me ajudar a não amar mais ele, não é mesmo? E aí ele comenta que terapia não é uma varinha de condão, assim, você vai no terapeuta, no psicólogo, ele vai com uma varinha de condão e ele tira o amor que você tinha da pessoa, né, pela pessoa, e tá resolvido o problema. É todo um processo, né? É um processo seu. E não é um caminho fácil, né? Porque podia até ser possível, se fosse possível de alguma forma, tirar com a mão isso da pessoa, podia até aliviar, mas se a pessoa não se transformasse por dentro, ela ia arrumar outra pessoa e ia viver todo o mesmo padrão de novo, ela não ia aprender, né? Então é importante que você entenda, né, que é todo um processo, que para buscar a cura disso você precisa não querer resultados imediatos, né, no sentido de entender que leva tempo e tem todo um processo para que você consiga entender o que está acontecendo, para você conseguir transformar as coisas aí dentro de você, curar muita coisa que precisa ser curada, olhar para muita coisa que dói aí dentro de você, né? E reestruturar aí o seu lado afetivo e emocional é importante para que você consiga fazer essas mudanças interiores que são necessárias para você evitar reviver esse tipo de relacionamento ou sair desse tipo de relação, evitar viver isso de novo, né, com outras pessoas, independente de qual área da vida seja esses relacionamentos. Porque quando a gente realmente cansa desse tipo de relacionamento, quando a gente tá muito já acabado, sofrendo demais, que a gente já chegou no nosso limite, aqui em geral a gente vai buscar essa ajuda, né? E quando essa vontade de mudar pra gente viver algo bom, né, dentro das relações, quando essa vontade é genuína, é verdadeira, elas também vêm com uma dose de dor, né? É dolorido olhar para essas feridas que a gente tem dentro. Mas posso te garantir que vale o esforço, tá?